Olá para todo mundo do Brasil! Hoje a agenda econômica diretamente da China. Olha esse visual, que moderno. Por aqui, pessoal, muito prédio gigante, tanto comercial quanto residencial, é impressionante. Vários arranha-céus, uma vista bem legal, principalmente da orla que teve aqui. Eu tirei algumas fotos, depois eu mostro para vocês aí. Mas, sim, antes da gente falar, inclusive, da agenda econômica, deixa eu comentar um negócio legal com vocês aqui. Bom, na medida em que a gente acompanha, pessoal, a macroeconomia das principais potências mundiais, inclusive da China, vir para cá foi um negócio muito interessante para mim. Por quê? Desde o início do ano eu venho comentando com vocês aqui no resumão, nos destaques da semana, enfim, todo o conteúdo que eu posto para vocês aqui. Eu sempre comento que o mercado mundial está relativamente frustrado com o crescimento da China, dado que os indicadores econômicos, depois do fim aí da política de Covid-0 decretada pelo Xi Jinping, pelo presidente aqui da China, isso foi em janeiro, o mercado tinha uma expectativa de que haveria um boom da economia chinesa, que a economia chinesa ia crescer de vento em popa. Existia até uma preocupação mundial em relação a isso gerar ainda mais inflação e ser um problema pelos bancos centrais mudar fora. Pois bem, não é isso que a China tem feito. A China tem frustrado os investidores no sentido em que os indicadores econômicos até agora, do início do ano para cá, eles têm mostrado uma economia mais fraca, tanto o PMI industrial, quanto o CPI, quanto balança comercial, dados de exportação que vieram na semana passada, dados de empréstimos, do setor bancário, do setor imobiliário, enfim. Por aí vai. Então, assim, a ideia que a gente tem é que a China está com uma economia fraca esse ano, não é aquela economia crescente. Bom, dado isso tudo que eu venho comentando com vocês em relação aos indicadores econômicos daqui, vir para cá foi uma grande surpresa para mim. Em que sentido? Bom, eu estou hoje aqui em Guangzhou, e Guangzhou é uma cidade de negócios aqui da China. Ela não é uma cidade tão turística, ela é a terceira maior cidade aqui da China, mas é uma cidade muito mais voltada para negócios. Então, assim, vem gente do mundo inteiro para cá para fazer negócios e tal, e assim, o dinheiro acontece por aqui. E é impressionante que na rotina daqui você vê que, assim, cara, o metrô, né, as linhas de metrô, elas estão sempre muito cheias, com gente indo trabalhar, voltando do trabalho, tem gente o tempo inteiro circulando aqui, gente nos restaurantes, nos bares, nas lojas, enfim, te dá a sensação de que a economia aqui está a todo vapor, né? E, no entanto, não é isso que os indicadores mostram. Então, assim, é impressionante que, assim, mesmo a China desaquecida, é um negócio muito movimentado, é um negócio que acontece, que faz e acontece por aqui. Eu brinco até que eu quero vir aqui na China na hora que a gente tiver com o CPI daqui bombando, com o PMI bombando, com a exportação bombando, balança comercial bombando, empréstimos bombando, para ver o que acontece aqui, porque deve ser insano, assim, né? Um dia que deve ter 72 horas, não sei. Mas, assim, foi muito interessante para mim, que acompanho a economia, a macroeconomia da China, ver de dentro aqui, né, como é que as coisas estão. Mas, enfim, fechando esse grande parênteses aqui, vamos para a agenda econômica da semana, começando, obviamente, por aqui, pela China. Lembrando, pessoal, que todo o horário que eu disser aqui são os horários daí do Brasil, tá bom? Só pra gente ficar combinadinho. Mas vamos lá, começando pela China, pessoal, amanhã à noite aqui vão sair dados de novos empréstimos e crescimento dos empréstimos. Vale lembrar que esse indicador no mês passado, ele fez movimentação no mercado, na medida em que ele veio muito abaixo do esperado e muito abaixo do que o valor anterior, veio praticamente metade em relação ao dado que veio anteriormente ao do mês passado. Então, por quê? Uma economia, pessoal, que nem pessoas nem empresas estão fazendo novos empréstimos, significa que as pessoas e empresas não estão se alavancando para fazer a economia acontecer e crescer. E isso, então, é mais um indicador mostrando que a economia da China está fraca. Então, os investidores, sim, eles vão acompanhar o dado de amanhã para saber se ele continua fraco como do mês passado ou se a economia chinesa já retomou aí a questão de novos empréstimos. Isso amanhã à noite, ok? Bom, quarta-feira à noite sai aquela bateria de indicadores aqui na China, que depois é sempre comentado pelo Departamento de Estatística que apura os indicadores. Então vai sair taxa de desemprego, preços de imóveis, produção industrial, vendas no varejo, por aí vai. Isso quarta-feira à noite, ok? Ainda se tratando da Ásia aqui, pessoal, na terça-feira vai sair o relatório mensal da OPEP e a gente vai ter que acompanhar isso daí, ainda mais num cenário em que na semana passada a Arábia Saudita corta de maneira unilateral a produção de barril de petróleo em 1 milhão por dia, e isso impactou o preço do petróleo na semana passada. Este relatório, no momento que nós estamos vivendo, ele pode fazer preço no mercado também. E, obviamente, que se precifica o barril do petróleo, impacta na Petrobras e outras empresas da nossa bolsa relacionadas a essa commodity. Ok? Bom,
Vamos então agora lá para a Europa, pessoal. Na Europa, na terça-feira, a gente vai ter aí a taxa de desemprego do Reino Unido e também o índice ZEU da Alemanha e agora também na zona do euro, ok? Quarta-feira, a gente vai ter o PIB do Reino Unido e o CPI da Alemanha. Quinta-feira, pessoal, na Europa, vai ser o dia mais importante para eles. Por quê? Vai ter a decisão de política monetária por lá pelo Banco Central Europeu. A expectativa é que o juro suba aí para 4%, tá? Mas mais importante do que isto vai ser a fala da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, sobre a tomada de decisão do dia dos juros por lá e o que está por vir. Vale lembrar, pessoal, que nunca antes na história a Europa ficou subindo os juros por lá contra uma manutenção ou uma queda de juros nos Estados Unidos. Eles sempre andaram correlacionados. Geralmente o que o Banco Central da maior potência mundial faz, acaba que o bloco europeu vai a reboque. Então, a gente vai ter que ver como que isso vai ficar, principalmente porque um dia antes da decisão de juros da Europa tem a dos Estados Unidos, que a gente vai falar já já. Então, quinta-feira é o drive da semana na Europa com a decisão de política monetária por lá, certo? E por fim, para fechar a semana, na sexta-feira, lá na Europa, vai sair o CPI, a inflação do consumidor, na zona do euro. Ok? Bom, vamos agora então lá para os Estados Unidos, pessoal. Lá nos Estados Unidos, amanhã, expectativa de inflação do consumidor, ok? Terça-feira, CPI nos Estados Unidos, ou seja, inflação ao consumidor lá. Vale lembrar que esse é um indicador usado pelo Banco Central Europeu para balizar sua tomada de decisão em relação à política monetária, e a decisão de política monetária vai acontecer na quarta. Então, este indicador da terça-feira, ele tem sua relevância essa semana em especial, ok? Além disso, quarta-feira, PPI, que é a inflação ao produtor, e a decisão de política monetária dos Estados Unidos. Vale lembrar, pessoal, que o mercado está precificando uma manutenção dos juros, ou seja, não vai haver um aumento nem um corte na quarta-feira nos Estados Unidos. Eles vão manter os juros onde está. Isso é o que o mercado está precificando atualmente nas bolsas. Qualquer coisa fora disso vai reprecificar o valor das ações, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, ok? Bom, além da decisão de juros por lá, sai o comunicado do FONC, e logo em seguida tem a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. E a gente vai analisar muito atentamente o que ele vai dizer em relação à expectativa das próximas reuniões e a visão dele de como está a economia americana e a trajetória de inflação por lá. Ok? Isso tudo na quarta-feira. Quinta-feira, pessoal, vai sair nos Estados Unidos uma bateria eu só falo exames, né? Uma bateria de indicadores que incluem produção industrial, vendas no varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego, o índice Empire State de produção industrial. E vale lembrar, pessoal, que na semana passada, quando saíram pedidos iniciais de seguro-desemprego e vieram bem abaixo do esperado, o mercado americano ele entrou em bull market. O que é um mercado entrar em bull market? É quando, desde a sua mínima, o mercado consegue subir 20%. E na quinta-feira da semana passada, a nossa bolsa que estava fechada porque era feriado, o mercado americano cumpriu essa subida de 20% desde a sua mínima, que foi em outubro do ano passado. Quando pedidos iniciais de seguro-desemprego veio mais forte, né? Veio mais forte do que o esperado, mostrando que a economia americana está dando uma desacelerada, uma possível desacelerada, o que é favorável para o controle da inflação, ok? Então, bateria de indicadores aí na quinta-feira que eu comentei com vocês lá nos Estados Unidos e, por fim, na sexta-feira, por lá vai sair os indicadores de Michigan. Então, confiança do consumidor, expectativa e principalmente aí, né? Confiança do consumidor de Michigan e expectativa de inflação de Michigan, ok? Isso tudo nos Estados Unidos. Então, drive da semana, quarta-feira, que é a decisão de política monetária por lá, mas a gente vai ter que ficar bem atento ao CPI da terça, certo? Bom, vamos vir aqui agora para o Brasil. Aqui não, né? Aí. Vamos aí para o Brasil agora. Bom, aí no Brasil, pessoal, na quarta-feira vão sair dados de vendas no varejo e confiança do consumidor. Vale lembrar, pessoal, que na quarta-feira também é vencimento de opções do Ibovespa e de futuros. Isso gera um volume gigante de negociação na bolsa e uma reprecificação dos ativos, ok? Então fiquem atentos. E por fim, na sexta-feira vai sair o IGP-10, o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB, e vencimento de opções sobre ações, que também gera uma movimentação e um volume de negociação na bolsa bem maior do que a nossa média,
certo? Além disso, pessoal, é lógico que ao longo da semana a gente vai acompanhar a tramitação do projeto do arcabouço fiscal no Senado e também agora da reforma tributária que está acontecendo na Câmara, certo? Mas é isso, uma boa semana para todo mundo aí do Brasil. Essa semana que a gente fica, na verdade, até amanhã aqui em Guangzhou. Depois a gente viaja para outras cidades daqui, são cidades mais do interior em que a gente vai visitar algumas fábricas. Eu vou ver o que tem de legal para contar para vocês. E a gente vai se falando também nos resumões ao longo da semana. Beijo e boa semana para todo mundo. Tchau!